Mas eu lembro assim, não fazendo meia-culpa, mas liberaram o carnaval daquele ano, né? Sim, Então, assim, sim. teve carnaval em São Paulo mesmo, e depois, logo depois do carnaval, fecharam tudo, assim. Então, acho que, não entrando na questão da mídia, mas queria saber, assim, essa coisa da. Vocês acham que a politização atrapalhou? Foi uma politização Muito, da pandemia, muito. né, no Brasil. Deixou de ser uma luta da ciência contra uma pandemia e passou a ser uma luta entre políticos. Ou seja, não tinha nada a ver. Sim. Absurdo. Você veja que as mesmas pessoas que criticavam o Fique em Casa diziam, não, o problema foi o carnaval. De fato, o carnaval teve um peso, como outras situações que facilitaram a transmissão da doença. Sim. Não é? Mas então, você imagina se tivesse suspendido o carnaval lá em fevereiro, né? As pessoas não iam compreender. Eu acho que o correto era que isso tivesse sido feito, porque o carnaval recebe muitos estrangeiros, muitas pessoas viajam, os brasileiros mesmo viajam. Com certeza isso deva ter incentivado a transmissão da doença, né? Enfim, não houve uma discussão, se criou logo de início. Virou briga logo de cara, né? A coisa E política. uma discussão falsa que outros países conseguiram administrar, que era uma discussão entre a ciência, De economia. e a economia, desculpe, entre a saúde, não a ciência, a saúde e a economia. Sim. Bom, mas e daí? Se o sujeito não morrer de Covid, ele depois vai morrer de fome, porque a economia se criou uma falsa polêmica entre economia e saúde. E por que eu digo que é falsa? Porque muitos países, o exemplo maior talvez seja da Nova Zelândia, conseguiram compatibilizar essas duas coisas. De que forma? Eu lembro perfeitamente de um colega aqui, médico da Unesp, que a filha mora na Nova Zelândia, e ele me falou, puxa, ele conversando sobre a pandemia, durante a pandemia, ele falou, essa semana a minha filha vai ficar recolhida, porque teve um caso, vamos assim comparar meio, é como se tivesse aqui em Botucatu um caso lá em Pardinho, ela ia ficar em casa, porque quando tinha um caso na Nova Zelândia, que foi um país que teve pouquíssimas mortes, eles fechavam tudo, mas fechavam o quê? Ficaram um ano fechados? Não. Remédio amargo, remédio ruim, a gente toma de uma vez, não aos pouquinhos. Sim. O que aconteceu no Brasil? Nós ficamos no meio termo. Todo mundo lembra das curvas, você falou bem de achatar a curva. Na maioria dos países lá na Europa, né, nos Estados Unidos é um péssimo exemplo também. O que aconteceu? Um pico muito elevado da doença e depois caía. Veio a segunda onda, outro pico. Aqui no Brasil não. A doença iniciou em março, subiu E foi. e foi embora. Aqui em Botucatu, inclusive. Quando chegou no segundo semestre, ali começou a cair um pouquinho, o segundo semestre de 2020, mas rapidamente veio a segunda onda, nós não tínhamos saído da primeira. Eu lembro de uma publicação, de novo vou falar, está lá no livro, que eu fiz uma comparação, como eu sou de Santos, eu ainda brinquei lá por mais de 60 anos de praia, né? É quando o cara vai na praia e vem uma onda muito grande e ele pula aquela onda, dizendo, não, vou pular, não, vem outra atrás. Foi isso que aconteceu. E é por isso que nós tivemos em 2021 um número de mortes estupendo se comparar a 2020. Nós subimos e não descemos mais. Sim. Os Estados Unidos teve um comportamento, não foi exatamente igual, lá caiu um pouco mais, mas semelhante. Então, alguns países tiveram uma atitude firme. A China, por exemplo, o Han, que foi onde a doença começou, Fechou de cara. quando chegou em abril, eles voltaram à vida normal. Por quê? Eles ficaram, aquela província ficou 2 meses fechada, acabou a doença, vida normal, economia normal.